o evento de retomada do Mais Médicos. Eu vou andar para cá, a gente consegue trazer essa câmera durante o evento de retomada do Mais Médicos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o programa vai dar prioridade para médicos brasileiros que queiram ocupar as vagas. Mas estrangeiros também serão considerados caso faltem profissionais aqui no país. A promessa do governo é de abertura de 15 mil novas vagas. E o programa agora vai incluir outras áreas de saúde, como dentistas, enfermeiros e assistentes sociais. O Mais Médicos foi criado no governo de Dilma Rousseff e, na época, você vai lembrar, gerou algumas polêmicas, principalmente por ter contratado profissionais cubanos. O relançamento do programa era uma das propostas de campanha do presidente Lula. Para saber se o governo acerta na retomada do Mais Médicos, eu converso agora com deputados federais. Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo. Boa tarde, bem-vindo, deputado. Com o deputado licenciado Ricardo Barros, do PP do Paraná. Boa tarde também, bem-vindo, deputado. A minha primeira pergunta Boulos, já digo que tem tempo que você não vem aqui, né? Desde aquele seu embate com o Nicolas aqui no Visão CNN. Nicolas também nunca mais voltou. Vou começar com você. A retomada do Mais Médicos foi um acerto do governo Lula, ou Boulos? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todo mundo que acompanha a gente da CNN. Olha, sempre que me convida eu estou à disposição, Luciana. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Olha, foi um grande acerto do governo Lula, até para poder desfazer os retrocessos que nós tivemos nos últimos anos, né? Por exemplo, 5 mil vagas do programa Mais Médicos estavam totalmente vagas, né? Estavam vazias, não estavam sendo preenchidas por falta de prioridade de investimento do governo federal. Nós tivemos retrocessos na cobertura vacinal, retrocessos constantes desde 2016, a ponto da vacina de poliomielite ter apenas 57% das crianças vacinadas, quando a média era 95%. Nós tivemos uma série de retrocessos na área da saúde que reflete falta de investimento. E nós temos um problema crônico que é conhecido de todo brasileiro e brasileira, sobretudo daqueles que vivem nas periferias e nos interiores do país, é que há mais dificuldade de você conseguir médicos dispostos a trabalharem nessas regiões. E o programa Mais Médicos foi criado há 10 anos pela presidenta Dilma justamente com esse objetivo, de estimular e criar oportunidades para médicos irem trabalhar nas regiões menos valorizadas do país, nas regiões mais pobres, nas regiões mais inóspitas, nas regiões mais distantes. Então, é mais do que necessário relançar agora o programa Mais Médicos, depois de um período de desassistência na saúde pública. Deputado Ricardo Barros, a volta do Mais Médicos foi um acerto do governo Lula? Olha, com certeza sim. Nós tivemos, durante esse período, 3 mil vagas, postos de trabalho, onde antes tinha um cubano, sem ninguém. E aonde estavam esses postos de trabalho? Periferias de grandes cidades, onde não havia segurança suficiente, semiárido ou áreas de difícil acesso, e especialmente distritos de saúde indígena, que sofreram por muito tempo a falta de atendimento que era feito por médicos cubanos. Os médicos com CRM, porque o programa criado no governo Bolsonaro foi Médicos pelo Brasil e, essencialmente, só para médicos com CRM. Haviam outras possibilidades, mas que os editais não contemplaram, embora a lei permitisse. Os médicos do CRM alegam o quê? Falta de estrutura, que nesses pontos de trabalho não tem estrutura suficiente para que eles possam exercer com qualidade a medicina. Mas o fato é que existem regiões do Brasil, e eles têm razão nisso também, os médicos querem ir trabalhar com a estrutura adequada, mas não é possível se fornecer essa estrutura nesses pontos mais afastados. Então, nós teremos, com a volta do programa Mais Médicos, a ocupação desses espaços, provavelmente por médicos brasileiros formados no exterior, que não têm ainda o revalida, e médicos estrangeiros, como os cubanos, ou de outras nacionalidades, muitas outras nacionalidades que participaram do programa
mais médicos aqui no Brasil. Mas é necessário suprir de atendimento esses postos mais distantes, esses postos com menos estrutura, e alguém tem que dar atenção para essa população. Portanto, a medida é acertada no sentido de suprir atendimento à população que precisa do atendimento. E a discussão que o CRM faz de forma legítima, o Conselho Federal de Medicina, de que há que haver estrutura, qualidade de estrutura para que o atendimento médico possa também ser de qualidade, ela também é legítima. Mas não é incompatível com a realidade que existe nesses locais mais distantes do Brasil. O deputado Ricardo Barros me trouxe vários elementos na sua fala. Primeiro, eu queria saber também, já que o senhor concorda, inclusive, foi um acerto a volta do Mais Médicos, o senhor acha que também trazer médicos estrangeiros e até os cubanos, eu lhe pergunto, também pode ser um acerto, deputado? É melhor que as pessoas tenham algum atendimento do que nenhum atendimento. É óbvio isso. A estatística demonstra que, durante longo tempo, postos de trabalho onde um médico cubano estava atendendo a população ficaram sem nenhum atendimento, porque os médicos com o CRM não se apresentaram para esses locais de trabalho. Então, a população ficou sem nenhum atendimento. Então, é melhor ter algum atendimento. Há discussão sobre a qualidade da formação dos médicos cubanos? Sim. Há discussão sobre a qualidade da formação dos médicos brasileiros formados no exterior? Sim. E há discussão sobre médicos formados no Brasil também, a qualidade da formação que existe. Mas o fato é que a população precisa de atendimento e é melhor termos lá um profissional do que nenhum profissional. Então, nesse sentido, eu acredito que haverá melhoria na qualidade de vida, no atendimento assistencial, à saúde e agora outros tipos de atendimento também, como dentistas, lá naqueles lugares remotos do Brasil, mas que são brasileiros, que estão lá e merecem o atendimento. Mas eu queria lembrar, deputado Ricardo Barros, que os cubanos foram hostilizados muito aqui no Brasil. Vou fazer uma pergunta ao Bolo sobre isso, mas foram hostilizados, inclusive, pelo governo Jair Bolsonaro, e por isso eles se retiraram do Brasil. Queria ouvi-lo sobre isso. O senhor, claro, era governo nessa época. Sim, na verdade, os cubanos se retiraram antes da posse do Bolsonaro, porque Cuba não estava disposta a colaborar com o governo de direita. Então, a decisão de saída dos cubanos foi política, né? E o governo, então, poderia, e fez, de fato, nós aprovamos uma lei no Congresso do programa chamado Médicos pelo Brasil, e nesta lei eram previstos médicos com CRM, médicos brasileiros formados no exterior e depois médicos estrangeiros. O mesmo critério que está aí. Só que os editais de convocação durante o governo Bolsonaro não contemplavam esses profissionais que não tinham CRM. Então, é uma questão política que nós estamos tratando. Primeiro, política internacional, esquerda-direita. Os cubanos se retiraram porque não queriam contribuir com o governo de esquerda e não de direita, não queriam a colaboração financeira desse governo. E, segundo, a política profissional, a política da categoria dos médicos que quer exclusividade de atendimento, mas não obrigam o seu profissional a comparecer no edital, porque nem podem fazer isso. Então, não foi bom para o Brasil ficar tanto tempo sem ninguém atendendo e dando assistência nesses postos mais remotos, mais distantes do nosso país. Muito bem colocado. Eu quero ouvir, inclusive, agora o Boulos sobre isso, Boulos, porque quero lembrar, eu lembrei aqui essa hostilidade que os cubanos sofreram pelo recém-eleito presidente Jair Bolsonaro e se retiraram aqui do Brasil, mas também a chegada deles aqui durante o governo Dilma Rousseff, e aí eu falo da hostilidade da própria categoria, vou lembrar um evento específico que foi em 2013 em Fortaleza, quando médicos se reuniram e gritavam para os médicos cubanos que, basicamente, eles chegavam no aeroporto, eles gritavam, escravos, voltem para a senzala. Eles não queriam esses médicos aqui no Brasil. Esse problema, ele
que é mais ideológico e político, você acha que é solucionável? Olha, Luciana, o tratamento para o câncer não é ideológico, uma criança desnutrida não é ideológica, uma pessoa precisando de pronto atendimento não tem nada de ideologia. Isso são necessidades básicas de qualquer ser humano, e um país que tenha um sistema de saúde pública e universal, como felizmente o Brasil tem, previsto pela Constituição de 88, precisa abarcar. Veja, eu estou vendo a pergunta que está aí na tela, quer dizer, mais médicos tire emprego de brasileiros? De forma alguma. Até porque o Mais Médicos abre a seleção para estrangeiros somente onde os médicos brasileiros não querem ir. A prioridade é para os médicos brasileiros. Agora, se não há oferta de médicos para ir trabalhar lá no fundão da Mboimirim, na Zona Sul de São Paulo, lá no sertão do semiárido nordestino, né, em cidades do interior da Amazônia, em comunidades ribeirinhas. Se não há médicos que querem ir, não é justo que essas comunidades fiquem sem médico. E foi esse o sentido do programa Mais Médicos. A gente não pode trabalhar com uma mentalidade que prefere brasileiros doentes à entrada de médicos cubanos, ou médicos bolivianos, ou médicos formados em qualquer outro país. Eu prefiro brasileiros saudáveis, tendo médicos que preencham essas vagas onde quer que seja. Eu acho que essa é uma questão de humanidade, não de ideologia, Luciana. E acho que esse é o ponto de partida para esse debate. Não se retire emprego de ninguém. Eu acredito que algumas instituições corporativas, e é legítimo que elas existam e defendam o interesse da sua categoria. Mas elas precisam ter em mente que um programa dessa natureza não afeta, não ataca os médicos brasileiros, mas busca suprir um vazio assistencial que a gente tem em várias regiões do país, porque historicamente, e o fato que você relatou que aconteceu em Fortaleza e outros tantos que a gente já viu, a profissão de medicina no Brasil foi elitizada. Apenas as pessoas de classe média alta, mais ricas, conseguiam se formar médicos e médicas. E aí isso também foi criando uma cultura de dificuldade de trabalhar em regiões mais populares. Então, quando começa a haver uma popularização do acesso à medicina, ou melhor, do acesso à categoria médica, à carreira médica, seja com médicos brasileiros se formando com bolsas a partir das cotas, seja com médicos estrangeiros vindo suprir esses vazios assistenciais, isso gera um choque corporativo. Agora, o interesse corporativo não pode estar em cima do interesse do país e da saúde pública das pessoas. Deputado Ricardo Barros, eu queria focar agora numa situação até um tanto mais delicada, o senhor já foi ministro da Saúde, sobre a questão corporativa. Por quê? A gente acompanhou durante a pandemia, inclusive, acho que a classe médica ficou bastante exposta. Eu falei aqui de um episódio de 2013, mas durante a pandemia a gente viu a classe médica bastante exposta, não só para responder dúvidas sobre a pandemia, mas também politizada. E aí eu lhe pergunto, até sobre o uso de máscara, tudo virou uma questão política, remédios comprovados, remédios não comprovados, eles estiveram na CPI da pandemia. O senhor acha que a classe médica também precisa fazer uma autocrítica sobre a sua politização interna? E eu digo isso porque a gente faz esse tipo de pergunta, inclusive, em relação a militares ou qualquer outra classe policiais que preste serviço ao cidadão brasileiro que não pode ter um lado especificamente na hora de prestar o seu serviço. Bem, eu, como você disse, fui ministro da Saúde. Os médicos cubanos tinham excelente avaliação da população. Por quê? Porque eles permaneciam na unidade de saúde básica o dia todo, à disposição da população, diferente dos médicos do CRM, que cumpriam nem sempre todo o horário do seu contrato e iam para outras atividades. Então, o que nós estamos falando agora, o CRM, o senador Irã Gonçalves diria que é o presidente da Frente Parlamentar da Medicina, e ele poderá debater com vocês com muita propriedade sobre o posicionamento do Conselho Federal de Medicina nessa questão da medida provisória e de tudo que aconteceu
durante a pandemia, porque os médicos também divergiam sobre ivermectina, hidroxicloroquina, sobre uma série de coisas, e nós estamos aprendendo ainda efeitos colaterais de vacina. Eu acredito que a pandemia vai ser passada a limpo daqui mais uns 2 ou 3 anos, quando os estudos se consolidarem, né? Porque os estudos para aprovação de um medicamento levam no mínimo 2 anos. Então, nós estamos agora podendo começar a ter certezas de tudo que foi feito sem nenhuma certeza, né? A classe médica vai, certamente, num determinado momento, ainda não é possível, porque as comprovações de eficácia ou não demoram para ser feitas, porque os testes são demorados mesmo, né? E daqui uns 2, 3 anos, eu acho que nós vamos ter um momento em que a categoria médica brasileira vai ter que se manifestar sobre o que era verdade e o que não era verdade no combate à epidemia. Mas, como ninguém sabia qual era o caminho, cada um fez a sua tentativa dentro da convicção que tinha naquele momento. Deputado Ricardo Barros, o senhor é um político muito mais experiente do que eu sou jornalista experiente. Então, vou perguntar de novo. Você acha que precisa fazer uma autocrítica em relação à politização geral, não só durante a pandemia, mas essa politização tomar um lado, inclusive na polarização política brasileira? Sim, os médicos que criaram a rede social do bolsonarista, né? Era essencialmente de médicos contra o programa Mais Médicos. Eles é que vamos dizer, criaram aquelas grandes redes sociais onde se propagou o bolsonarismo. Isso foi um posicionamento político que decorreu da questão dos Mais Médicos. Eu fui ministro do presidente Temer e o programa Mais Médicos era uma das estratégias do governo de poder levar assistência às pessoas. Então, é preciso, sim, que não só médicos, mas militares, políticos e a sociedade brasileira como um todo, né, venha para o centro. Essa polarização não está ajudando o Brasil. O presidente Lula tem como principal tarefa da sua atividade de presidente da República pacificar o Brasil. Boulos, você está com a vida mais fácil do que da última vez que você esteve aqui, né? Você percebeu, né? Então, vou lhe perguntar a mesma coisa. Você acha que a classe médica precisa fazer uma autocrítica agora em relação a essa polarização ou tomar um lado ou outro nesse momento e entender o seu papel na sociedade brasileira quando a gente fala de discussão política também? Olha, Luciana, não, primeiro você tem razão. Eu não imaginei que viesse para esse debate para ver o Ricardo Barros concordando com as ideias de defesa do programa Mais Médico, mas fico contente. Eu acho que é uma causa justa, uma causa correta em defesa do SUS e da saúde pública. Agora, eu acho que, assim, generalizar a categoria como um todo, fazer uma autocrítica, a gente precisa tomar um cuidado. Agora, há muitos médicos que, sim, precisam fazer uma autocrítica, inclusive em instituições que os representam. O próprio Conselho Federal de Medicina, que adotou condutas e orientou condutas absolutamente inaceitáveis e anticientíficas durante a pandemia, né? Chegou a relativizar assim, a indicação, o uso de medicamentos que não estavam comprovados cientificamente, ou seja, coisas que não são admitidas numa profissão médica de quem quer salvar vidas. E posturas que foram repulsivas e que a própria sociedade reagiu com repúdio. Eu me lembro de um caso de um médico que chegou a declarar que se o paciente fosse petista ou declarasse voto no Lula e chegasse morrendo, ele deixaria morrer, né? Acho que o médico, como qualquer cidadão, Luciano, ele tem direito a um posicionamento político. Ninguém tira isso do médico, do professor, da jornalista, de quem quer que seja, né? Você é uma jornalista, deve ter suas posições políticas, votou na eleição passada, mas você está mantendo aqui no seu trabalho uma imparcialidade e não deixa isso afetar o seu trabalho. Eu acho que é assim que os médicos e qualquer outra categoria que lida com o público deve se conduzir, né? O fato da pessoa ter uma posição de esquerda ou de direita
não deve fazer jamais com que ela perca o objetivo e os valores básicos da sua profissão e da sua missão enquanto médico, enquanto enfermeiro, enquanto profissional da saúde, que é salvar vidas, que é defender a vida das pessoas também, independente da concepção ideológica, da classe social, da origem étnica e racial do paciente. Então, eu acho que é disso que se trata, né? Esses valores precisam ser colocados como base, e as instituições que foram para um extremismo, e nesse caso esse extremismo teve nome, não foi um extremismo dos dois lados, foi um extremismo de direita, provocado pelo Bolsonaro, expresso no seu governo, que chegou a defender essas posturas de intolerância, de ódio, de negacionismo em relação à ciência na pandemia, ao uso de máscaras e tudo mais. Eu acho que os médicos que defenderam ou chancelaram esse tipo de ideia, e as instituições médicas que também chancelaram isso, devem à sociedade brasileira uma autocrítica. Muito obrigada. Nós conversamos com os deputados federais Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, com o deputado licenciado Ricardo Barros, do PP do Paraná. Desde já agradeço aos dois aqui pela presença no Visão CNN. Eu que agradeço, Luciana. Obrigado, deputado. Satisfação a todo mundo que nos assiste. Obrigado, um abraço, Boulos. Um abraço. Obrigada.